Nós gostaríamos de falar nesta noite um pouco sobre a carta aos Hebreus. O autor dessa carta ele é um autor anônimo, não é revelado e nem mencionado o seu nome aqui nesta carta. A Epístola aos Hebreus, ela fala com autoridade divina por parte das Escrituras. E o motivo dessa epístola foi a necessidade de uma exortação aos hebreus, que tinha professado fé em Jesus como Messias, mas alguns ainda tinham alguma atitude vacilante, ainda não estava firmado em Cristo. E ela foi escrita com a intenção de impulsionar aqueles irmãos, aqueles hebreus, a conservar firme a sua fé, a ter um compromisso definitivo com o nosso Deus. Esse foi o objetivo daquele irmão a escrever a esta carta, para impulsionar aqueles irmãos a viver uma vida firme na presença do Senhor. E quando nós olhamos para essa carta aos Hebreus, nos fala que muitos dos hebreus ali queriam voltar aos costumes da lei, aqueles rituais que eram feitos no tempo da lei. E o autor dessa epístola está exortando aqueles hebreus a deixar esses costumes. E quando nós olhamos a comparação que ele usa dentro dessa carta, é bastante interessante. Nós em Cristo nós temos vários privilégios. E aqui ele vai descrever alguns pontos bastante interessantes para a nossa vida cristã. E quando nós olhamos para o início dessa carta aos Hebreus, ele fala assim: aquele que é maior do que os profetas, falando da pessoa do Senhor, aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior do que Moisés, aquele que guiou o povo de Israel ali naquela caminhada ali no deserto, aquele que é maior do que Josué, que levou o povo de Israel à terra ali o repouso, aquele cujo sacerdote é superior, o de Arão, aquele que serve em melhor santuário, aquele que apresentou melhor aliança, aquele cuja oferta de si, voluntariamente, feita uma vez por todas, morreu ali na cruz do Calvário, não necessita mais sacrifícios de carneiros, de boi. Ele foi o nosso Cordeiro perfeito. E aqui vai descrevendo várias características da pessoa do nosso Senhor. É superior, é maior, E esse autor desta carta, ele queria encorajar, animar aquela igreja, animar aqueles irmãos a ter fé, a sua fé permanecer nas promessas do nosso Deus. E ele fala, eles precisavam perseverar em vista ao futuro. E nós podemos também pensar, aplicar isso a nós. A nossa vida cristã, nós devemos esperar o futuro, o galardão de um dia nós estarmos com Cristo, regozijar das bênçãos celestiais. A nossa pátria não está aqui neste mundo. A nossa pátria é celestial. E quantas das vezes nós estamos buscando esperança aqui neste mundo? E nós somos aqui neste mundo peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é celestial. E o autor desta carta estava descrevendo nos encorajando, a esperar uma esperança futura, não aqui neste mundo. E quando nós olhamos de modo geral a carta aos Hebreus, ela trata da fantástica batalha que ocorre ao se trocar um sistema religioso, talvez o mundo, o judaísmo, para ser um crente no Senhor Jesus Cristo, para estar firmado em Cristo. E mostra para nós que é necessário nós renunciar a algumas coisas da nossa vida por algo temporário, por algo depois de melhor, por algo definitivo. E isso era ainda muito difícil para aqueles irmãos. Isso era muito difícil para os hebreus. Estavam agarrados com as coisas deste mundo.
Era difícil para eles deixar as coisas temporárias desta vida e se apegar às coisas definitivas. E por isso que a carta aos Hebreus nós podemos observar algumas exortações a nós, nós como crentes em Cristo, precisamos renunciar a nós mesmos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, não sei se vai ser possível, mas eu escolhi 11 exortações que esta carta aos Hebreus nos alerta a permanecer firme na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a confiar a cada dia mais na obra que Ele fez na cruz do Calvário. A primeira exortação nós vamos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Hebreus capítulo 4, verso 1, diz assim: Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. A palavra exortação que eu gostaria de observar aqui, a palavra temamos. Aqui nós podemos observar essa exortação solene, ela é repetida algumas vezes. E aqui nós podemos observar, ele estava falando, lembra daqueles que saíram do Egito, que ouviram as boas novas da terra prometida. Muitos não chegaram a Canaã, muitos não chegaram ao repouso, porque alguns fracassaram. E o autor dessa epístola está expressando o que exatamente aconteceu com os pais deles. Houve incredulidade, houve desespero, falta de fé, desejo de voltar ao Egito. Eles desejaram as comidas do Egito, os costumes ali, e eles fracassaram, e eles pereceram muitos no deserto. E essa exortação está falando, temamos, para não cair nos mesmos erros, para voltar aos mesmos fracassos, os mesmos costumes da lei. Então nós podemos observar a primeira exortação. Nós precisamos estar atentos. Somente com temor é que nós ficaremos atentos para cumprir as ordenanças, os mandamentos da palavra do Senhor. Somente com temor nós vamos cumprir as ordenanças da palavra de Deus, fazê-la enflorescer na nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, temer, não voltar aos velhos costumes, não voltar aos hábitos da velha natureza. Então nós vemos a primeira exortação da carta aos Hebreus. Nós em Cristo precisamos temer andar uma vida aqui neste mundo separada, andar conforme a vontade do nosso Deus. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar está no capítulo 4, o verso 11. Fala assim, procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui nós precisamos procurar fazer o melhor, com esforço. Nós devemos nos esforçar para ter a certeza que a nossa única esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter diligência, resistir às tentações, às provações da nossa vida, mesmo no calor do sofrimento, mesmo nas dificuldades, nas perseguições. Não devemos desanimar. Nós não devemos abrir mão de uma fé verdadeira em Cristo. E nós podemos observar que quando olhamos aqui, temos vários exemplos negativos. Quando nós olhamos para o povo de Israel, eles foram negligentes.
muitas das vezes. Eles trataram com superficialidade as promessas do nosso Deus. Como já temos falado, muitas das vezes ali no deserto, eles desejaram os velhos costumes ali do Egito. Eles desejaram a terra da escravidão. Eles não foram diligentes. Eles não foram diligentes em se apropriar das promessas pela fé. E aqui nós podemos observar, eles deixaram muitos deles de entrar no repouso por causa da sua incredulidade. E nós podemos pensar que o nosso repouso é ali no futuro, ali no céu. A nossa pátria, como nós já temos falado, não é neste mundo, mas é no céu. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar está no verso 16 do capítulo 4. Fala assim: cheguemo-nos, pois com confiança, ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Estava pensando sobre essa palavra cheguemo-nos. Aqui nos fala para nós chegar diante do Senhor com confiança, com perseverança, aproximar com confiança ao trono da graça. A nossa confiança deve estar baseada no conhecimento do que o Senhor Jesus morreu ali na cruz do Calvário para nos salvar. E agora Ele vive, né? E nós podemos nos aproximar podemos falar com o nosso Deus. Nós temos esse privilégio de chegar na sua presença, através da oração, falar com Ele. E nós temos essa confiança e podemos ter também essa perseverança em Cristo. Quarto ponto, nos fala no capítulo 6 e o versículo 1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Eu gostaria de observar aqui a palavra prossigamos. A palavra prossigamos, nós devemos avançar, devemos amadurecer a nossa vida cristã, avançar de modo que cheguemos à maturidade, que nós chegamos à maturidade cristã. Quando nós olhamos para Oséias 6, o versículo 3, ali nos fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a nossa vida cristã deve ser algo contínuo. Não podemos ficar parados na vida cristã. Precisamos a cada dia prosseguir na carreira, né? Na nossa carreira cristã. Cada dia buscar conhecer mais da palavra de Deus. Buscar conhecer mais, fazer a vontade do nosso Deus. 1 Pedro 3, o verso 18 nos fala: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ter amadurecimento. Uma criança recém-nascida, quando ela nasce, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, até chegar à fase adulta, a ter a maturidade. E na nossa vida cristã não é diferente. Nós precisamos desenvolver a cada dia. Precisamos avançar. Não podemos ficar parados. Precisamos cada dia caminhar, na nossa carreira cristã. Cada dia conhecer mais o nosso Deus melhor. E assim nós vamos ter um verdadeiro progresso. Nós vamos fazer a sua vontade e ter uma maturidade cristã na nossa vida aqui neste mundo. O quinto ponto nos fala chegamo-nos. Já encontra no capítulo 10 e o verso 22.
Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui nós podemos pensar, né? Nós precisamos chegar diante do nosso Deus com uma atitude de reverência, ao nos aproximar da sua presença. E este é um privilégio que cada cristão temos em Cristo. Nós podemos chegar na presença do nosso Deus. Nós fomos comprados, né, pelo precioso sangue dele ali na cruz do Calvário. E hoje nós temos essa liberdade, essa comunhão em Cristo, de nos aproximar da sua presença, com reverência, com sinceridade total, com confiança absoluta. E hoje nós temos esse privilégio em Cristo. Que privilégio nós podemos ter em Cristo? Podemos nos achegarmos a Ele. E nesse versículo nós temos lido há 4 pontos interessantes. Aqui nos fala no verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então nós podemos observar, só o verdadeiro cristão pode desfrutar, né, desse privilégio. E aqui nós vamos observar os 4 pontos. Primeiro, nós precisamos chegar diante do Senhor com verdadeiro coração. Jeremias 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos chegar na presença do nosso Deus com um verdadeiro coração. E depois fala, com inteira certeza de fé. E o terceiro ponto nos fala, com corações purificados. E o quarto fala, corpo lavado. Então nós podemos observar 4 pontos que nós podemos chegar diante do Senhor. E nós em Cristo, nós temos este grande privilégio, este rico privilégio de chegar na presença do nosso Deus. Ter essa liberdade em Cristo, né? Ainda no verso 23, nós temos mais uma exortação. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Eu gostaria de observar aqui neste versículo a palavra guardemos. Outra tradução fala retenhamos. Nada deve nos afastar da nossa confissão de que a única esperança é estarmos em Cristo, né? Pela fé. E nós podemos pensar, quem confia na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, naquela obra que Ele fez na cruz do Calvário, nós jamais será desapontado. Nós podemos passar por lutas, por provações, mas nós temos a convicção, a certeza de que o Senhor está conosco. Ele pode nos dar o conforto necessário. Ele pode nos sustentar conforme a sua vontade. Então nós podemos desfrutar deste privilégio em Cristo. E eu estava pensando, né? Retenhamos. Nós devemos permanecer firmes, sem vacilar, porque nós temos uma promessa e temos razões em Cristo para nós retermos a nossa esperança. E o nosso Deus, Ele é fiel. A sua palavra não pode mentir. Ele cumpre a sua palavra fielmente. Ele é o autor da promessa. E Ele cumpre fielmente. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós vamos ler Tito, capítulo 1 e o verso 12, falando que o Senhor, nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra fielmente. Tito, capítulo 1 e o verso 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos.
Então nós podemos confiar, né? O nosso Deus não pode mentir. E Ele prometeu antes dos tempos eternos. Então nós podemos confiar em Cristo. Sétimo ponto, precisamos considerar. Nós vamos ler o verso 24. Consideremos, do capítulo 10, consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra considerar, nós podemos pensar, tem o mesmo sentido de analisar, meditar, reconhecer. E esse aqui é uma exortação a nós precisamos considerar. É uma consideração mútua. E aqui nos fala uns pelos outros. E quando nós obedecemos, o resultado é um relacionamento harmonioso na igreja. Nós temos esse privilégio em Cristo. E esta consideração irá promover e preservar a união desejada entre os cristãos. Eu estava pensando que este viver, esta comunhão, esta união, é agradável e precioso a Deus. E a nós também. Quando nós olhamos para Salmo 133, aqueles versículos nos falam: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós precisamos estimularmos uns aos outros, a amar uns aos outros, né? Então, porque o amor não é uma emoção, mas é um ato de vontade. E nós somos exortados a cada dia a amar uns aos outros. Eu estava pensando, o Senhor nos deixou o maior exemplo de amor. Ele viu a nossa miséria, Ele viu que nós estávamos perdidos. Quando nós olhamos para a carta aos Romanos, ali nos fala que todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, e o nosso Deus nos amou de uma forma tão especial, que Ele deu o seu único Filho, a quem Ele tanto amava, e Ele veio neste mundo em forma humana. Então nós precisamos considerar, e nós estarmos amando uns aos outros. E isso é agradável diante do nosso Deus. Deus se agrada, como nós já temos falado, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O oitavo ponto está no capítulo 12, o versículo 1. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a palavra que eu gostaria de observar, de exortação a nós, deixemos. A parte A do verso que nós temos lido está se referindo ao capítulo 11 de Hebreus, aqueles irmãos que deram um grande testemunho de fé e esperança, de perseverança, aqueles irmãos que deixaram viver uma vida na presença do Senhor e deixaram um alto padrão estabelecido para cada dia nós podermos imitarmos, seguir os seus passos, seguir aqueles exemplos que Ele deixou para nós. A vida cristã nós podemos considerar como uma corrida, né? Podemos comparar, né? A pessoa, né? Eu estava pensando, a nossa carreira cristã, ela requer também disciplina, ela requer perseverança. E da mesma forma, um atleta, ele precisa ter perseverança, ele precisa ter disciplina também. Nós devemos nos despojar de tudo aquilo que nos retarda. Os pesos podem muitas das vezes ser inofensivos, mas muitas das vezes impedem o nosso progresso.
Há muitas coisas que podem impedir o nosso progresso na vida cristã. Eu estava pensando, talvez coisas tão pequenas podem nos impedir a nossa carreira cristã. Eu estava pensando, talvez o pecado. O pecado é um dos motivos que nos impede a nossa desenvolver na nossa vida cristã, a nossa carreira. E nós precisamos deixar aquilo que impede a nossa vida cristã, aquilo que impede o nosso crescimento na obra do Senhor, nós devemos deixar, tirar aquilo que não agrada a Deus. Eu estava pensando, o pecado irá sutilmente nos atrapalhar na corrida cristã. Ele é um impeditivo na nossa vida cristã. Eu estava pensando comparar aqui neste momento um atleta. O atleta, quando ele vai correr, ele usa os seus EPIs conforme aquele esforço que ele vai fazer. Um atleta, ele não usa blusas apropriadas para correr. Ele não usa uma calça jeans, ele não usa botas, porque aquilo é um empecilho e vai atrapalhar na sua carreira ali, o seu desempenho. E na nossa vida cristã é da mesma forma. E o pecado também nos atrapalha a nossa carreira cristã, atrapalha o nosso crescimento, o nosso progresso. Então nós precisamos deixar aquilo que nos atrapalha, deixar aquilo que não agrada a Deus e viver de uma forma que honra e glorifica o nome do nosso Deus. E por isso nós devemos ter confiança completa nas promessas do nosso Deus. Colocar a sua fé, estar firmado em Cristo. Deixar tudo aquilo que nos atrapalha a nossa carreira cristã. Nós precisamos prosseguir e não regredir na nossa carreira cristã. Precisamos a cada dia desenvolver, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a cada dia possamos buscar, estar prosseguindo para o alvo, para chegarmos na presença do Senhor de uma forma que agrada a Ele. O nono ponto, a nona exortação, está no capítulo 12 e o verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor. Vou ler novamente. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor. Gostaria de observar aqui a palavra sirvamos. Gostaria de observar aqui sirvamos. O verdadeiro cristão, ele tem um reino inabalável. E isso deve inspirar a cada um de nós a ser fervorosos, a cada dia adorar ao nosso Deus, apresentar um louvor que Ele é digno. E devemos nós a cada dia servi-lo fielmente, com toda a reverência e santo temor. Então nós precisamos a cada dia servir ao Senhor de uma maneira que Ele agrada. E o décimo ponto que eu gostaria de compartilhar está no último capítulo 13 e o verso 13. Fala assim:
Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Aqui eu gostaria de observar a palavra de exortação, saiamos. Eu estava pensando, aqueles irmãos, eles precisavam romper de uma vez por todas com os costumes do tempo da lei, com o costume do judaísmo. Eles precisavam romper aqueles costumes e se apropriar da obra de Cristo como sacrifício suficiente realizado ali na cruz do Calvário. Eu estava pensando, aqueles irmãos precisavam se separar totalmente do sistema judaísmo e trazendo essa aplicação a nós, fora do acampamento, fora do arraial, quer dizer, precisamos deixar todo aquele sistema religioso que fala que a salvação é pelas obras. Muitos nos nossos dias têm pregado a salvação pelas obras. Para que ser salvo precisa seguir um ritual. Nós precisamos deixar tudo isso, como o povo de Israel estava ainda ligado àqueles costumes do tempo da lei, e confiar naquela obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. A única que nós pode ser salvo através somente daquela obra. Em nenhum outro há salvação. Somente através daquela obra realizada na cruz do Calvário. Não tem outra maneira de nós chegarmos a Cristo. E é que nós vemos essa exortação, saiamos, deixando aqueles costumes do judaísmo. E aqui fala, levando o vitupério, ou suportando a vergonha de seguir a Cristo. Eu estava pensando, é um privilégio nosso, que nós temos em Cristo, de seguir ao nosso Deus. E que possamos a cada dia estar preparados por sofrer por causa do nome de Cristo. Isso é um privilégio que nós temos em Cristo. E nós precisamos estar firmados na rocha, que é o Senhor nosso Deus. E eu estava pensando, o Senhor Jesus, ele sofreu fora de Jerusalém. Ele sofreu o vitupério. Essa palavra tem o mesmo sentido de vergonha. Eu estava pensando que aquela cidade de Jerusalém era a cidade do grande rei. O templo estava ali. Ele havia chamado a casa de meu pai. No Evangelho de João fala isso. E eles foram expulsos dali. E ali nós podemos observar como foi grande o seu vitupério. O Senhor passou tudo isso, foi por causa de nós pecadores. Nós que merecíamos. E quando nós fala saiamos fora do arraial, quer dizer sair fora do interesse do mundo, daquilo que não agrada a Deus. Precisamos viver de uma forma que honra e glorifica o seu nome. Esse deve ser a nossa maneira de viver. Fora do arraial. É um lugar talvez de solidão, mas onde sofreu o Salvador. Nós temos descanso e comunhão fora do arraial com o meu Senhor. Nós temos esse privilégio em Cristo, né? E o último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no versículo 15 do capítulo 13. A última exortação fala assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Estava pensando a observar aqui na palavra ofereçamos. Se nós recebemos a salvação em Cristo, nós precisamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. Ele é digno, ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, ele merece todo o louvor, toda a adoração.
A única adoração que Deus recebe é aquela que flui dos lábios, como fala aqui, dos remidos. E nós precisamos apresentar uma adoração porque Ele é digno. Nós precisamos oferecer a Ele um louvor. E Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. A carta aos Hebreus, quando nós observamos aqui, ela tem 3 versículos que inicia com a palavra sem. Eu achei interessante. Primeiro, sem derramamento de sangue. Ali fala em Hebreus 9, verso 22. E depois ela fala sem fé. É impossível ao homem aproximar-se de Deus. Sem santificação. Então a nossa vida cristã precisa ter santificação. Viver uma vida separada que honra e glorifica o nome do Senhor. E que a cada dia nós possamos viver de uma forma que honra e glorifica o nome do Senhor. Que possamos ser despertados a viver uma vida de santificação. E um dia nós podemos pensar que a nossa pátria não está aqui, mas está nos céus. E ali nós vamos poder desfrutar e oferecer um louvor de uma maneira que Ele merece. Que o Senhor esteja nos abençoando